A vida tem um jeito de mudar num instante. Em um minuto, você tem 32 anos, é feliz no casamento e está planejando o futuro. No outro, você é viúva, escolhendo opções de cremação porque o corpo do seu marido ficou muito danificado para um caixão aberto. Foi isso que aconteceu comigo. Meu nome é Karen. 6 meses atrás, meu marido, James, morreu em um acidente de carro. Desde então, tenho me afogado em tristeza, tentando encontrar um novo equilíbrio na vida. As primeiras semanas foram um borrão de telefonemas, noites sem dormir e arranjos para o funeral. Se não fosse por meus pais, que assumiram a maioria dos detalhes, eu não sei como teria conseguido. Karen, querida, organizamos tudo com a funerária, disse minha mãe, com uma voz mais suave do que eu jamais tinha ouvido. Agora, só precisa se concentrar em você mesma. O grupo de apoio para pessoas enlutadas se tornou minha tábua de salvação. Toda terça-feira à noite, eu me sentava em círculo com pessoas que entendiam aquela dor vazia no peito. Alguns dias são mais difíceis que outros, confessei em uma das sessões, minha voz quase um sussurro. Às vezes, eu acordo e, por um segundo, esqueço que ele se foi. Maria, outra integrante do grupo que perdeu o marido há 2 anos, segurou minha mão com carinho. Isso é normal, querida, disse ela. O luto vem em ondas. Com o passar dos meses, comecei a lidar com questões práticas. James me deixou bem amparada, tínhamos nossa casa no subúrbio, um apartamento no centro e uma conta bancária confortável. Eu poderia ter largado meu emprego na empresa de marketing, mas a ideia de passar o dia inteiro sozinha em nossa casa vazia me dava arrepios. Então, escolhi um trabalho de meio período. Apenas o suficiente para manter minha mente ocupada. A maior mudança ainda estava por vir. Algo surpreendente aconteceu no meu relacionamento com meus pais. Enquanto crescia, sempre me senti como uma segunda opção em comparação à minha irmã mais nova, Sarah. Eles nunca perdiam um recital de dança ou uma peça da escola dela, enquanto minhas conquistas acadêmicas mal recebiam um parabéns. Mas, depois da morte de James, algo mudou. Quando meus pais perguntaram se eu poderia ajudá-los financeiramente com uma transferência mensal de $1.500, concordei sem hesitar. Os jantares semanais na casa deles se tornaram uma rotina reconfortante. Mamãe cozinhava seu famoso assado, papai servia o vinho e conversávamos sobre tudo e nada. Pela primeira vez na vida, eu sentia que tinha toda a atenção deles. Karen, conte-nos mais sobre aquele novo projeto em que você está trabalhando, papai perguntava, realmente interessado no meu trabalho. As campanhas de marketing estão indo bem, eu respondia, aproveitando esses momentos raros de conexão. Meu chefe acha que isso pode trazer vários novos clientes. Mas tudo mudou na noite em que Sarah se juntou a nós para o jantar. Minha irmã mais nova chegou grávida de 7 meses, imediatamente dominando o ambiente, como sempre. Ela morava do outro lado da cidade, em um apartamento alugado, e eu não a via desde o funeral de James. Querida Sarah, sente-se aqui. Mamãe se agitou, praticamente me empurrando para o lado para dar espaço à sua filha favorita. Você precisa de outro travesseiro? Seus pés estão inchados. E, assim, fiquei invisível novamente. Foi como assistir a um interruptor sendo desligado de repente. Toda a atenção deles estava voltada para Sarah e sua gravidez. Aquela dor familiar de ser esquecida voltou a se instalar no meu peito, como um velho amigo que eu tolamente pensei ter deixado para trás. Então, quem é o pai? Perguntei durante o jantar, tentando entrar na conversa. Você contou a ele sobre o bebê? O rosto de Sarah escureceu. Isso é problema meu, retrucou, empurrando as ervilhas no prato. Não preciso compartilhar todos os detalhes da minha vida pessoal. Mamãe, claro, pulou em sua defesa imediatamente. Karen, não incomode sua irmã. Ela não precisa se explicar para ninguém. Não pude deixar de notar o contraste. Quando eu estava passando por tratamentos de fertilidade, eles não hesitavam em exigir atualizações e dar conselhos não solicitados sobre minha vida pessoal. Mas como você está planejando se virar sozinha? Pressionei em outro jantar, observando Sarah se servir pela segunda vez. Bebês são caros. Ela acenou com a mão, despreocupada, com aquele sorriso familiar nos lábios. Não se preocupe com meu bebê. Não precisaremos de nada de ninguém. Já resolvi tudo. Eu deveria ter prestado mais atenção naquele sorriso misterioso. Mas já o tinha visto tantas vezes antes. Sarah sempre inventava esquemas para enriquecer rápido e todos falhavam. O negócio de smoothies orgânicos, que durou 2 semanas. A certificação de coaching de vida, que ela nunca terminou.
O investimento em criptomoeda, que fez ela perder 3 meses de aluguel. Confie em mim, disse, dando um tapinha na barriga com um ar de confiança que deveria ter sido um sinal de alerta. Desta vez, tudo vai dar certo, exatamente como planejado. Papai sorriu para ela, como se ela tivesse acabado de anunciar a cura do câncer. Essa é a minha garota. Sempre caindo de pé. Dei outra mordida no assado de panela, tentando engolir. Aquela sensação familiar de ser a segunda opção. Algumas coisas nunca mudam, pensei, enquanto observava meus pais pendurados em cada palavra de Sarah. A ligação dela veio numa manhã de terça-feira. Eu estava na minha mesa, revisando relatórios de marketing, quando o telefone tocou com o nome dela na tela. Quase deixei cair na caixa postal. Nossas conversas eram geralmente breves e estranhas, mas algo me fez atender. Karen. A voz dela tinha aquela doçura exagerada que só aparecia quando queria alguma coisa. Vou fazer meu chá de bebê no próximo fim de semana, na casa da mamãe e do papai. Eu realmente adoraria que você viesse. O convite me pegou desprevenida. A última conversa real que tivemos foi no funeral de James, e, mesmo naquela ocasião, ela parecia distraída e desconfortável. Tem certeza? Perguntei, sem conseguir esconder a surpresa. Eu poderia contar nos dedos de uma mão as vezes em que Sarah me incluiu voluntariamente em alguma coisa. É claro. Ela riu, mas o som parecia forçado. Você é minha única irmã, não seria certo sem você. Hesitei por um instante, até que ela acrescentou. Além disso, tenho algo especial planejado. Algo no tom dela fez meu estômago revirar, mas empurrei a sensação para o fundo da mente. Eu estarei lá, prometi, já listando mentalmente possíveis ideias de presentes. Talvez essa fosse a maneira dela de tentar se aproximar. No sábado seguinte, cheguei à casa dos meus pais carregando 2 pacotes cuidadosamente embrulhados, um monitor de bebê de última geração e um cobertor feito à mão. Apesar das nossas diferenças, essa era minha futura sobrinha ou sobrinho. Ao entrar, me deparei com uma explosão de cores pastéis. Balões rosa e azul por toda parte, serpentinas penduradas em cada superfície e um enorme bolo de fraldas no centro da mesa. Confie em Sarah para transformar qualquer ocasião em um grande evento. Ela convidou o que parecia ser metade da cidade. Tia Margaret estava lá com suas filhas, os amigos do clube de bridge da mamãe ocupavam o sofá, e as antigas colegas de quarto da faculdade de Sarah se amontoavam perto da tigela de ponche, rindo de lembranças compartilhadas. Hora dos jogos. Sarah anunciou, caminhando entre os convidados com um vestido de maternidade esvoaçante que provavelmente custou mais do que o meu aluguel. Ela estava radiante, mas havia algo no seu sorriso que me incomodava. Parecia predatório. Seus olhos continuavam encontrando os meus do outro lado da sala, segurando meu olhar por tempo demais. Jogamos todos os jogos típicos de chá de bebê, medir a barriga de Sarah com um barbante, adivinhar a data de nascimento do bebê e aquele horrível jogo da fralda com barra de chocolate derretida. Ganhei o concurso de medição da barriga, o que, por algum motivo, pareceu irritar Sarah mais do que deveria. Durante todo o tempo, ela continuava me lançando aqueles olhares estranhos, como se estivesse esperando por algo. Depois que os presentes foram abertos e Sarah exibiu cada roupinha e acessório de bebê com um entusiasmo exagerado, ela finalmente pegou o meu presente. Segurou o cobertor feito à mão, passando os dedos sobre os detalhes do tecido. Então, tilintou seu copo, chamando a atenção de todos. A sala ficou em silêncio. Meu coração disparou sem motivo aparente, mas eu sentia que algo estava prestes a acontecer. O ar parecia pesado, difícil de respirar. Quero agradecer a todos por terem vindo hoje, ela começou, pousando a mão sobre a barriga inchada. Mas há algo mais que eu preciso compartilhar. Meu estômago revirou. Acho que chegou a hora de todos saberem quem é o pai do meu bebê. Meu coração batia forte. Os olhos de Sarah se fixaram nos meus. E naquele instante, eu soube. Eu sabia antes mesmo das palavras saírem da sua boca. Mas isso não tornou o impacto menor. O pai? Ela disse, sua voz ecoando pela sala. A sala ficou repentinamente silenciosa. O pai? Sarah fez uma pausa dramática antes de soltar a bomba. É James Wilson. O falecido marido de Karen. O mundo girou. Através do zumbido ensurdecedor nos meus ouvidos, ouvi os suspiros chocados e os sussurros frenéticos dos convidados. Tia Margaret levou a mão à boca, e as amigas de faculdade de Sarah se juntaram em um grupo, cochichando desesperadas. Mas nada me atingiu mais forte do que a expressão dos meus pais. Eles não pareciam surpresos.
Eles já sabiam. O tempo todo. Antes que eu conseguisse processar, Sarah continuou, sua voz carregada de satisfação. Ela se virou diretamente para mim. Como o bebê de James é o único herdeiro dele, eu tenho direito à metade de tudo que ele deixou para você, Karen. A casa. O apartamento. O dinheiro. Meu filho merece a herança do pai. O quarto começou a girar. Segurei firme nas costas de uma cadeira para não cair. Foi então que minha mãe e meu pai deram um passo à frente, posicionando-se ao lado de Sarah como se fossem seus guarda-costas. Karen, meu pai disse, no tom severo que sempre usava para assuntos de negócios. Você precisa fazer a coisa certa. Seu sobrinho merece o legado do pai. Minha voz finalmente saiu, mas áspera, trêmula. Vocês estão mentindo. Todos vocês. James nunca faria isso. Ah, não? O sorriso de Sarah ficou cruel. Ela puxou o celular do bolso e virou a tela para mim. Então como você explica isso? Meu mundo desabou. Lá estavam eles. James e Sarah, abraçados, se beijando em um quarto de hotel. Outra foto mostrava os dois de mãos dadas em um restaurante que eu não reconhecia. Sarah levantou o queixo, triunfante. Ele me amava, declarou, a voz ecoando na sala silenciosa. Ele ia deixar você por mim. Íamos contar a todos. Mas então ela engasgou. Olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então, o acidente aconteceu, e todos os nossos planos. Sua voz falhou. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Meu corpo entrou no piloto automático. Peguei minha bolsa, empurrei os convidados sussurrantes e tropecei para fora da casa. Ouvi minha mãe me chamando, mas já estava ligando o carro. O caminho para casa foi um borrão. Minha mente repetia aquelas fotos sem parar, tentando encontrar uma explicação. As imagens no restaurante, provavelmente tiradas durante aqueles jantares de negócios que ele alegava ter. O hotel, devia ser em alguma das frequentes viagens de trabalho. Assim que entrei pela porta da frente, meu telefone começou a vibrar sem parar. Sarah estava mandando mensagens. Dezenas delas. Capturas de tela de conversas entre ela e James. Eu não a amo mais. Não amo há muito tempo. Vamos contar a todos depois do divórcio. Você é a única com quem eu quero estar. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Mensagem após mensagem aparecia na tela. Cada uma nova facada no meu coração. Os carimbos de data mostravam conversas que vinham acontecendo há meses. Meu marido e minha irmã planejando um futuro juntos, enquanto eu me submetia a tratamentos de fertilidade. Enquanto eu achava que o problema no casamento era eu. Passei a noite andando de um lado para o outro pela casa, tocando as coisas de James, tentando encontrar vestígios do homem que eu achava que conhecia. E me perguntando se tudo na nossa vida juntos tinha sido uma mentira. A primeira ligação dos meus pais veio às 7 horas em ponto. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Karen, você precisa ser razoável sobre isso, disse meu pai, sem nem se preocupar em me cumprimentar. Quanto mais cedo você concordar em dividir a herança, mais fácil será para todos. A arrogância casual na voz dele fez meu sangue ferver. Para quem? Para Sarah? Para vocês? Para todos nós. Minha mãe entrou na conversa. Eles estavam no viva voz. Você não quer que isso vire uma bagunça, querida? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Há quanto tempo vocês sabiam? Silêncio. Aquele tipo de hesitação que já diz tudo antes mesmo da pessoa responder. Já tem um tempo. Minha mãe finalmente admitiu. O James nos confidenciou cerca de 6 meses antes. Bem antes do acidente. A linha do tempo me atingiu como um golpe físico. 6 meses. 6 meses e, mesmo assim, eles me deixaram chorar nos ombros deles no funeral. 6 meses, e ainda aceitaram o meu dinheiro todo mês, mesmo sabendo o que James e Sarah tinham feito. Cúmplices. A palavra parecia fria e definitiva na minha língua. Todos vocês. Desliguei e bloqueei os números deles. Minha mão tremia quando abri o aplicativo do banco, mas não hesitei em cancelar a transferência mensal para a conta dos meus pais. Que peçam dinheiro para a querida Sarah. 2 semanas se passaram em meio a chamadas perdidas e mensagens que ignorei. Então veio o e-mail de Sarah. Ela me processaria se eu não desistisse voluntariamente de metade de tudo.
a palavra voluntariamente nunca pareceu tanto uma maldição. Não tive forças para responder. Não conseguia pensar na traição de James, no quanto ele mentiu. E, pior ainda, em quantas pessoas deviam saber. Quantas pessoas me viram vivendo essa mentira, enquanto eu não fazia ideia. Os sussurros no trabalho ficaram insuportáveis. Alguns colegas me olhavam com pena, outros com sorrisos mal disfarçados de satisfação. Tom, meu chefe e um dos poucos amigos verdadeiros que me restavam, me chamou em seu escritório depois que eu desmoronei no meio de uma reunião com um cliente. Tire um tempo, ele disse com gentileza. Pago ou não pago, o que funcionar melhor para você. Seu trabalho vai estar aqui quando você estiver pronta para voltar. Balancei a cabeça, agradecida, e arrumei minha mesa naquele mesmo dia. As semanas seguintes passaram como um borrão enquanto eu me transformava em uma reclusa dentro da minha própria casa. Pedi mantimentos por entrega, ignorei a campainha sempre que tocava e passei horas olhando fotos antigas, tentando encontrar os sinais que deixei passar. Cada lembrança feliz agora parecia uma zombaria. Cada momento do nosso casamento estava contaminado pelo conhecimento de que ele tinha uma vida dupla, com a minha própria irmã. A notícia chegou pelo Facebook. Sarah tinha dado à luz um menino. Na foto, ela sorria deitada na cama do hospital, nossos pais ao lado, orgulhosos do novo neto. O bebê estava enrolado no cobertor creme que eu tinha tricotado para o chá de bebê. Um golpe deliberado. Fechei o aplicativo antes de ler os comentários, mas não antes de ver o nome que ela escolheu para ele. James Jr. Uma semana depois, a intimação do tribunal chegou. Veio em um envelope grosso, de papel manilha. Minhas mãos tremiam enquanto eu o abria, já sabendo o que encontraria lá dentro. Sarah estava me processando. Ela queria metade de tudo que James tinha me deixado. Alegava que o filho dele tinha direito à herança do pai. O documento era frio e direto, deixando claro o que ela exigia. A casa. Metade do dinheiro. Parte do apartamento no centro. Passei 3 dias pesquisando advogados antes de decidir. Richard Martinez. Altamente recomendado para lidar com casos complexos de herança. Eu precisava de alguém forte. Porque, dessa vez, eu não ia ceder. Senhorita Wilson, disse ele, folheando os papéis sobre a mesa, a expressão cuidadosamente neutra. Tenho que ser honesto com você. Ele fez uma pausa antes de continuar. Sua irmã tem provas fortes de um relacionamento de longo prazo com seu falecido marido. Meu estômago se revirou. Que tipo de provas? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Mensagens de texto, fotos, testemunhas, incluindo seus próprios pais. Ele ajustou os óculos antes de concluir. Em casos de herança como este, a prova de um relacionamento íntimo somada a um filho biológico. Bem, os tribunais costumam ser simpáticos. Simpáticos. Essa palavra martelou na minha cabeça pelo resto do dia. Ainda tentava processar tudo quando meu telefone tocou naquela noite. Número desconhecido. Alô? Uma voz feminina respondeu. Esta é Karen Wilson? A voz me pareceu estranhamente familiar, embora eu não conseguisse identificar o motivo. Algo no tom, no ritmo das palavras, fez meu coração disparar. Eu sou Elizabeth Parker, mãe de James. O mundo girou. Agarrei o balcão da cozinha para não cair. Isso é impossível, sussurrei. James era órfão. Ele me disse que os pais morreram quando ele era criança. Que cresceu em um orfanato. Mais uma das mentiras dele. O tom dela não era cruel, mas carregava amargura. Podemos nos encontrar? Há coisas que você precisa saber. Coisas que podem te ajudar. Marcamos um encontro para a manhã seguinte, num café pequeno no centro da cidade. Território neutro. Cheguei cedo. Meu estômago estava um nó. Pedi um café que não consegui beber e quase derrubei a xícara quando ela entrou. A semelhança era assustadora. James tinha os olhos dela. O sorriso dela. Até a maneira como ela se movia. A mesma graça fluida que eu sempre admirei nele. Eu estava no funeral, ela disse, depois que nos sentamos em um canto afastado, longe de ouvidos curiosos. Na última fileira. Vestido preto. Véu. Eu não conseguia. Ela sussurrou, desviando o olhar. Não conseguia me aproximar de você naquela época. Respirei fundo, tentando processar tudo. Então, você e James não se falavam há anos? De repente, a lembrança me atingiu.
A figura solitária que saiu antes do fim do funeral. Naquele dia, eu estava tão perdida na minha própria dor que nem me perguntei quem era ela. Mas agora, a imagem ficou clara na minha mente. A mulher elegante de preto, separada dos outros. O rosto escondido atrás de um véu escuro. Por que você está me procurando agora? Perguntei, tentando esconder a desconfiança na voz. Depois de tudo que descobri sobre James, confiar em qualquer pessoa ligada a ele parecia impossível. Elizabeth enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pardo, desgastado nas bordas, como se tivesse sido carregado por muito tempo. Porque eu soube do que sua irmã está tentando fazer. Ela hesitou, então continuou com um tom mais suave, e porque, apesar de tudo, eu não posso deixar outra mulher sofrer com as mentiras do meu filho. Seus dedos tremiam levemente quando empurrou o envelope pela mesa. Com as mãos trêmulas, eu o abri. Dentro, havia registros médicos do Hospital Geral de Boston, datados de 10 anos atrás, mais ou menos um ano antes de James e eu nos casarmos. Meus olhos percorreram os documentos rapidamente. E então, o mundo parou. O sangue sumiu do meu rosto. A zoospermia completa. Permanentemente estéril. Nenhuma possibilidade de concepção natural. Os termos clínicos pareciam gritar no papel. Cada um deles era um golpe direto no meu peito. James fez esses exames quando tinha 25 anos, Elizabeth explicou suavemente. Ele ficou arrasado com o resultado. Foi uma das últimas coisas que discutimos antes da nossa briga. Minha garganta estava seca. Todos aqueles anos. Os tratamentos de fertilidade. As consultas intermináveis. As injeções hormonais, as lágrimas, a autoculpa. Tudo tinha sido uma farsa cruel. No dia da audiência, o tribunal estava lotado. Sarah sentou-se na primeira fila, embalando o pequeno James Jr., enquanto nossos pais a flanqueavam protetoramente. Ela estava vestida como uma viúva de luto, quase perfeita. Vestido preto. Maquiagem mínima. Uma expressão bem ensaiada de tristeza. Quando subiu ao tribunal, ela fez seu show com maestria. Lágrimas brilhavam em seus olhos enquanto descrevia seu grande amor por James. Tudo o que eu quero é o que é justo para meu filho. Declarou, a voz embargada. Ele merece o legado do pai. Meu advogado, Sr. Martinez, esperou pacientemente até que ela terminasse. Então, levantou-se e caminhou até o juiz. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar provas que comprovam que toda a alegação da senhorita Thompson é fraudulenta. Ele entregou um conjunto de registros hospitalares ao juiz, que os analisou sem demonstrar qualquer emoção. O advogado de Sarah se levantou imediatamente, protestando. Objeção, meritíssimo. A autenticidade desses documentos é questionável. Foi nesse momento que Sarah perdeu o controle. Esses documentos são falsos. Ela gritou, segurando o bebê mais perto. Ela falsificou isso para roubar a herança do meu filho. O Sr. Martinez manteve a calma. Meritíssimo, esses registros médicos provam que o Sr. Wilson era estéril. Diante disso, solicitamos um teste de DNA para confirmar a paternidade. Sarah, de repente, sorriu vitoriosa. Isso é impossível. Disse, erguendo o queixo. James era órfão, e seu corpo foi cremado. Não há ninguém para testar. O Sr. Martinez apenas sorriu e fez um gesto para a galeria. Na verdade, meritíssimo, eu gostaria de apresentar Elizabeth Parker. A mãe biológica de James Wilson, Elizabeth, se levantou. Um murmúrio percorreu o tribunal. Mesmo de onde eu estava sentada, pude ver o rosto de Sarah empalidecer. Estou disposta a fazer um teste de DNA, anunciou Elizabeth, com a voz firme. Para determinar se esta criança é realmente meu neto. O juiz assentiu. O teste de DNA será realizado. Nos reuniremos novamente assim que os resultados estiverem disponíveis. Sarah se balançou levemente na cadeira. Todo o cor desapareceu de seu rosto. Nossa mãe correu para segurá-la, lançando-me um olhar venenoso. Mas, pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu senti esperança. O tribunal ficou em silêncio absoluto quando o juiz abriu o envelope com os resultados do teste. Sarah estava rígida na cadeira, segurando o bebê, que dormia pacificamente, alheio ao drama ao seu redor. Os resultados são conclusivos, anunciou o juiz, sua voz clara e firme. A sala inteira prendeu a respiração. Não há relação genética entre o menor e a senhora Elizabeth Parker. Portanto, conclui-se que James Wilson não era o pai desta criança.
Um suspiro coletivo preencheu o tribunal. O rosto de Sarah se contorceu, e então ela começou a soluçar, o rímel escorrendo por suas bochechas. Senhorita Thompson, a voz do juiz ficou mais severa. Gostaria de explicar por que perpetrou essa fraude neste tribunal? Sarah apertou o bebê contra si, sua voz saindo em um sussurro quase inaudível. Eu estava saindo com outros homens na época em que James morreu. Ela respirou fundo, parecendo lutar para continuar. Quando ele foi cremado, pensei que ninguém jamais descobriria. Eu precisava de dinheiro para mim e para o meu filho. O juiz arqueou as sobrancelhas, visivelmente desaprovando. Então você tentou enganar sua própria irmã? A sala ficou tensa. E ainda usou seus pais como cúmplices involuntários nesse esquema? Sarah choramingou. Eu só queria segurança para o meu bebê. Mas sua performance já não convencia mais ninguém. Até mesmo nossos pais pareciam atordoados, finalmente compreendendo o tamanho da traição de Sarah. A decisão do juiz veio rápida e sem hesitação. Este tribunal decide a favor da ré, Karen Wilson. Todas as reivindicações da senhorita Thompson sobre a herança de James Wilson são rejeitadas com prejuízo. Senhorita Thompson, você tem sorte que a senhora Wilson não apresentou uma queixa criminal por tentativa de fraude. Fora do tribunal, meus pais se aproximaram de mim. Minha mãe chorava, e meu pai parecia mais velho do que nunca. Karen, querida. Minha mãe pegou minha mão com um olhar suplicante. Nós não sabíamos que Sarah estava mentindo. Podemos consertar isso. Ela hesitou. Temos passado dificuldades desde que você parou as transferências mensais. Levantei a mão, interrompendo-a. Sem dizer nada, peguei o telefone e bloqueei o número deles ali mesmo. Então, virei as costas e fui embora, sem olhar para trás. Elizabeth me esperava no carro. Você está bem? Perguntou suavemente. Para minha surpresa, eu soltei uma risada. Sabe de uma coisa? Acho que estou. Ou, pelo menos vou ficar. Respirei fundo. Tenho pensado naquele apartamento no centro que James me deixou. Fiz uma pausa. Nunca gostei muito dele. Muitas lembranças ruins. Mas talvez você goste. Os olhos de Elizabeth se arregalaram. Karen, não. Eu não poderia aceitar. Por favor. Insisti. Você me devolveu minha vida com aqueles registros médicos. Deixe-me te dar algo em troca. Uma semana depois, quando entreguei as chaves para ela, Elizabeth desabou em lágrimas. Nunca pensei que teria uma filha. Sussurrou, me abraçando. Isso aconteceu há 3 meses. Desde então, minha família ainda tenta me contatar por meio de amigos em comum. Parentes distantes ainda tentam entrar em contato, mas eu cortei esses laços também. Sarah enviou uma carta, dizendo que mudou, que sente muito e que precisa de ajuda com o bebê. Joguei fora sem nem abrir. Em vez disso, agora janto toda semana com Elizabeth. Estamos nos conhecendo, compartilhando histórias sobre James, as boas e as ruins. Ela está me ajudando a perceber que, embora ele não fosse o homem que eu pensava que era, isso não apaga os momentos felizes que tivemos. Ontem, finalmente arrumei as últimas coisas de James. Elizabeth me ajudou a doar algumas para a caridade e a guardar outras no sótão. Enquanto trabalhávamos, ela me contou histórias sobre James quando ele era criança, antes das mentiras começarem. De alguma forma, foi reconfortante saber que aquela versão dele existiu um dia. Ainda não estou pronta para namorar, mas estou voltando a viver. Voltei a trabalhar em tempo integral, entrei para um clube de caminhada e estou planejando minhas primeiras férias sozinha. Às vezes, quando me olho no espelho, mal reconheço a mulher que vejo. A vida tem um jeito de nos surpreender. Perdi a família em que nasci, mas ganhei uma nova, uma que nunca esperei ter. Não é a vida que planejei. Mas talvez seja a vida que eu deveria ter o tempo todo.